Você já parou para pensar que o sofrimento na tua vida pode não ser obra do acaso? Pode ser que situações adversas estejam acontecendo que te levam a pensar que parece que você fez tudo o que não devia e tudo está acontecendo como consequência das suas ações. Quando na verdade não é bem assim. Pode ser, mas nem sempre é essa situação. A Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes que há tempo para todas as coisas e para todo propósito debaixo do céu. Assim também como vai dizer que o sol está aí sobre todos, tanto justos como injustos. Então nós hoje em dia estamos vivendo em uma sociedade que parece que para as coisas parecerem dar certo, tem que ser feliz, tem que ser alegre, tem que existir um momento de uma certa paz, ainda que venha com uma certa insegurança. Mas se vier mascarada de paz e tranquilidade e felicidade, tá tudo perfeito. Quando na verdade a Bíblia nos adverte a ser um pouco mais observador quanto a isso. No livro de 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, diz o seguinte: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. É claro que o pano de fundo na história ali de Pedro era uma perseguição, eram as perseguições que aconteciam devido ao cristianismo estar se espalhando. E ele deixa claro para que aquelas pessoas elas não estranhem as perseguições, as situações adversas, as situações complicadas que estavam acontecendo, pedindo para que eles agissem com paz, prestassem atenção, que eles não estranhassem a ardente prova que vinham sobre eles. E essa sociedade que nós vivemos, nós não estamos percebendo o que está acontecendo. Lá no começo de tudo, no livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Adão e Eva, logo após ter pecado, houve-se a sentença contra eles. E uma das sentenças foi justamente fazer com que o sofrimento da mulher aumentasse e o sofrimento do homem também pelo seu trabalho aumentasse. Então a gente vai ver que o pecado ele vem fazendo essa destruição da sociedade de forma abrangente. E eu entendo que por muitas vezes isso alcança a gente sem que a gente tenha sequer culpa. Como assim? É que parece que lá fora, quando a gente olha para as outras pessoas, está tudo numa paz, está tudo numa boa. E a gente olha para dentro da nossa casa, parece que as coisas não andam. As questões financeiras, as questões de família, parece que elas não andam. Quando na verdade não é bem esse o caminho, não é bem essa a situação. Mas estamos olhando bem para o foco do que está acontecendo naquele momento. Lá no Salmo 73, a Bíblia vai dizer que Asaf ele faz um questionamento. Pelo que ele vê, ele olha para a prosperidade dos ímpios e ele se entristece ao fato de dizer que os seus pés quase se desviaram da casa do Senhor. Ele estava dizendo que ele olhou para a prosperidade alheia e começou a se entristecer de tal maneira que quase se desviou dos caminhos do Senhor. Até o ponto que chegou o momento em que ele parou para refletir, entrando na casa do Senhor, ele percebeu que uma luz veio à tona em sua mente e ele passou a reparar o que ia acontecer no futuro com aquelas pessoas que pareciam tão felizes, que pareciam tão prósperas, e viu que aquilo dali era tudo vão. Como Salomão disse, é como correr atrás do vento. Vaidade por vaidade, tudo era apenas vaidade. E que ele sabia e começou a perceber que o fim deles era ruim. Mas eles gozavam de uma tranquilidade, gozavam de uma alegria, gozavam de uma prosperidade que não ia levá-los a lugar nenhum. E por muitas vezes essa prosperidade, essa alegria não vem para a vida da gente. E parece que a gente está fazendo algo errado. E sim, certas vezes acontecem porque nós estamos sendo cobrados pelo pecado que nós cometemos. Como consequência de todo o pecado, existe também a punição, existe a advertência, existe a chamada de atenção por parte divina. Mas muitas vezes não. Só estamos caminhando em um caminho, nesse caminho tem pedras, tem buracos. Nós muitas vezes sabemos para onde nós devemos ir, mas nós não sabemos o que tem no trajeto. Nós sabemos como é a estrada, nós sabemos até onde vai, mas esse trajeto nós não sabemos o que tem nesse trajeto. E esse trajeto muitas vezes vai nos trazer muita tristeza, muito choro, muita lágrima. E é aí onde vem a diferença. Jesus em momento algum disse que seríamos privados dessas situações. Pelo contrário, ele deixou claro que no mundo nós teríamos aflições, e diversas aflições.
mas que devíamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então ele deixa claro para a gente que se ele venceu o mundo e a gente permanecer firme nele, tendo ele como alvo, seguindo direcionado a ele, não olhando para homem nenhum, em situação nenhuma de homem, porque homem, enquanto está aqui na terra, está sujeito ao pecado, ao fracasso e à queda. Mas Cristo não, ele venceu a terra, ele venceu esse mundo. Então ele se coloca como a nossa condição de alvo. E se nós seguirmos a ele, vamos entender que as aflições desse mundo não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, tudo aquilo que nós sofremos hoje, se pararmos para pensar um pouco, vamos entender que Deus ele tem algo muito melhor para nos oferecer. Só que, de fato, existem as tristezas desse mundo e elas chegam ao ponto de nos entristecer de tal maneira que a gente pode dizer até mesmo como o salmista Asaf: os meus pés quase se afastaram da presença do Senhor, porque eu olhei a prosperidade deles e me entristeci. E de fato parece que tudo lá fora é mais verde, mas não é bem assim. Na verdade, existe uma maquiagem por trás de toda a sociedade, que mostra uma felicidade que por muitas vezes essa felicidade vai dar onde? Vai dar no fim de uma vida. Vai dar naquela alegria de jovens, de adolescentes, de adultos que são tão prósperos, tão bem, vivem tão bem, mas no final acabam tirando a sua própria. Então, cadê essa felicidade? Cadê essa alegria? Então, que nós possamos entender que as aflições desse mundo, elas existem. As tristezas desse mundo, elas existem. Mas Deus, ele não nos prometeu em momento algum somente alegria. Esse evangelho de paz e amor, ele é um evangelho extra-bíblico. Bíblico ele não é. Ele é um evangelho para cativar os corações que estão feridos. Quando por alguns momentos até é bom, mas é uma doutrina que pode te levar à ruína. O evangelho de Cristo não. O evangelho de Cristo ele tem espinho sim, ele tem um pouco de dores sim, ele tem, mas acima de tudo ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e é leve. O peso que eu coloco sobre vocês é leve, eu levo de vocês que é pesado. Então que a gente possa entregar nas mãos do Senhor, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque é certo que Ele tem cuidado de nós. E que nós também possamos não nos preocupar com o advento do amanhã, porque Paulo deixou claro que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Então que nós possamos esperar no Senhor, acreditando que Ele é fiel e galardoador, e há de recompensar cada um de nós por nossos feitos. Não nos preocupemos com esse mundo, nem com os adventos desse mundo. Eu sei que é difícil, mas que nós possamos lançar sobre ele a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, tudo aquilo que nos preocupa sobre nossa família, sobre nossas finanças, sobre o trabalho, sobre os estudos, que tudo seja lançado sobre ele, que ele está cuidando de nós. E se tem uma coisa que é certa, é que ele tem o melhor preparado para cada um de nós. Cabe a gente confiar mais nele, ter fé, guardar a palavra, guardar os nossos pés e seguir o caminho que é reto, crente que no momento certo ele há de fazer nas nossas vidas. E se por acaso não fizer como a gente espera, que nós possamos entender que a forma com que Deus trabalha é a melhor forma, porque Ele sabe o dia de amanhã e nós não conhecemos. E se os planos dele forem colocados diante de nós, nós provavelmente estragaremos. Por isso que nós devemos colocar toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade sobre Ele e deixar que os planos dele sejam feitos da vontade dele, do jeito dele. Porque tudo que Ele faz é perfeito, bom e agradável. Amém.